em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 8, depois do 14 ao 18. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 8, depois do versículo 14 ao 18. Eu leio primeiro e consecutivamente. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento fervente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Amém. Vamos estar já chamando o nosso pastor que estará trazendo a lição de hoje. Antes disso, os irmãos estão tendo aula sabatina lá dentro. Tem um nome isso aqui. É isso da classe de juniores. Os juniores. Os juniores estarão tendo aula. A Miguel, Dida, Karen, Davi, Gabi, Manu, Kiara. Podem estar já adentrando. Vamos estar orando juntos depois, vocês acham? Amém? Oremos então. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra tem falado conosco, Pai. Muito obrigado porque Tu és real, Senhor. Muito obrigado porque podemos estar aqui Te adorando, Senhor, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que tem feito. Presta agora, abençoa este momento. Esse estudo que nós estamos ouvindo, Senhor Pai, estamos aprendendo um pouquinho mais de Ti, da Tua palavra. Usa o nosso pastor, usa a professora que estará ensinando também os adolescentes lá dentro, Senhor Pai. Pois estar um dia mais perto de Ti. Eu te peço, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. A paz, amados. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, mas já foi feita a leitura. Glória a Jesus. O assunto hoje é muito interessante pelo fato de que nós estamos estudando a respeito da atuação do Espírito Santo desde o início da igreja até hoje. A finalidade, então, amados, dessa lição é mostrar como que Deus ele quer que nós entendamos como igreja qual é o propósito da igreja existir. A igreja tem um propósito para existir. Não é apenas para juntar um povo dentro de um lugar, mas é para que ela divulgue o nome do Senhor. E para divulgar o nome do Senhor, é necessário que nós estejamos preparados. Jesus não começou a igreja enquanto os discípulos não estavam prontos. 3 anos, quase 3 anos e meio, sendo discipulados por Cristo. Jesus os ensinando, mostrando como fazer. E depois disso, então, ele aí disse agora, quando ele foi assunto ao céu,
ele disse, fica em Jerusalém e vocês lá fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, no capítulo 20 de João, nós vemos assim, os discípulos de Jesus já tinham recebido o Espírito Santo. A promessa de Jesus era que mandaria. Ele ressuscita, aparece aos discípulos no capítulo 20, sopra sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Quando ele disse para ficar em Jerusalém, ele disse, até que lá do alto sejais revestidos, é vestir de novo. Então, o que é o revestimento? É algo que acumula e que faz transbordar. É por isso que do nosso interior deve fluir rios de água viva. Então, quando nós vemos isso, nós vamos entender um pouco melhor o que leva a ter paixão pelo evangelismo, paixão por ganhar almas. E isso é que é a parte da missão. Então, a lição começa falando sobre a perspectiva pentecostal de missões. Nós sabemos, já temos falado, os irmãos sabem que a igreja começou pentecostal. E com o passar do tempo, esfriou o pentecostalismo, a busca dos dons, até mesmo porque os cessacionistas dizem que no primeiro século já cessou os dons. E agora só ficou o Espírito Santo. É lógico e óbvio que todos que recebem a Cristo, eles têm o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que traz uma ousadia maior, um desprendimento maior, como aconteceu com os discípulos. Eles, depois que foram batizados no Espírito Santo, Pedro se destaca, né? Nos 12 primeiros capítulos de Atos, inclusive, Pedro é destacado ali. Só no capítulo 13 em diante que Paulo aparece para ser o apóstolo aos gentios. Então nós vamos ver hoje que quando se procura falar que uma das evidências do batismo do Espírito Santo, e ela é a que nós entendemos que mostra que a pessoa foi realmente batizada, é falar em línguas. Algumas pessoas acham que não. Alguns até pentecostais também dizem que não é bem isso, pode e pode não ser. Não tem problema que isso não deve levar-nos a perder tempo com essa discussão, mas a identificação de que uma pessoa foi batizada porque estava falando em línguas. Né? Aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu lá entre os 12 que Paulo encontrou em Éfeso, e ali eles falavam em línguas e profetizavam. Na casa de Cornélio eles falavam em línguas e adoravam e magnificavam a Deus. Mas o falar em línguas identificou que Pedro falou assim, uau! O Pedro e os judeus que estavam junto com ele disse, o mesmo que Deus deu a nós, Deus deu a eles também agora. Então, quando nós percebemos isso, nós notamos que uma das características do movimento pentecostal, desde o seu início, da virada do século, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Isso é, de 1906 para frente, que houve um despertamento da volta dos dons espirituais, na busca que nós vemos ali que aconteceu. Então aí começou novamente, porque já havia missões antes, já havia missionários sendo enviados pelo mundo. Mas depois desta volta da busca pelos dons espirituais, e a busca aconteceu somente orando, de repente eles estavam orando e foram revestidos de poder, e esse revestimento então trouxe uma revolução no mundo. Os nossos missionários que chegaram no Brasil em 1910, Daniel Berg e Gunnar Winger, eles vieram desse movimento
desse pastor, que era um pastor inclusive negro na época, Seymour, e ele começou a orar, e daqui a pouco as pessoas iam lá ver o que estava acontecendo e eram também batizados, e outros iam ver, e se ouvia falar que havia um movimento, iam lá e eram batizados, e começou a correria. E depois o Espírito Santo começou a dividir essas pessoas jogando para o mundo. Um desses dois missionários que vieram, nem eles receberam a visão, que foi alguém que teve a visão, sonhou e disse para vocês, eu vi Deus falando que vocês vão para um lugar chamado Pará. Eles nem sabiam se existia esse lugar e foram procurar no mapa e acharam que Pará era no Brasil. E aí eles obedeceram, arranjaram dinheiro lá com ofertas e pegaram um navio e vieram de navio para o Brasil, que aí começou esse movimento. Mas o que a gente vê nisso tudo, amados? Nessa lição hoje nós vamos ver a característica que marcam o trabalho pentecostal em missões e uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias que estamos vivendo, ok? Então, primeiro tópico fala de uma perspectiva pentecostal de missões. E ele começa dizendo aqui, nós somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. A pessoa aceita Jesus, aí daí para frente ele já vai ter um compromisso pessoal com Jesus. Isso independe da família, independe até da igreja. É ele e Jesus. Mas a igreja ajuda-o no discipulado, depois nos cultos, a ele entender melhor como é essa aproximação, como essa ligação com Cristo. E é incentivado, inclusive, como ele também crê na autoridade da Bíblia, né? A autoridade bíblica, e depois o apelo para, assim como ele recebeu, também ele anuncie Jesus Cristo para as pessoas, né? Então esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante, que era a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. E aí então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, nós podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico e que foi descrito acima com a natureza dinâmica da fé cristã. Então, um crente em Jesus, todo crente em Jesus, ele é convocado para ser alguém que vai transmitir as verdades de Deus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Reis e sacerdotes, para ministrar a salvação. Então, na verdade, esse princípio envolve a atividade de Deus também. Como assim, amados? É o ministério do Espírito Santo em nós. Lembra que Jesus falou, eu vou, mas não deixarei vocês sós, enviarei o Espírito Santo da parte do Pai, ele estará em vós, habitará em vós, vos ensinará e também vos fará lembrar de tudo quanto vos ensinei e levará vocês a me adorar. Então, quando a gente adora Jesus, é o Espírito Santo que está nos levando a isso. Então sempre adore o Senhor. Eu acordo adorando, vou deitar adorando, eu caminho adorando, dirijo adorando. Sabe por quê, amados? Isso se torna um hábito. Adorar a Deus. Nós somos adoradores. Nós somos chamados para isso. E isso vai nos incentivando a enxergar as coisas no mundo espiritual, as pessoas pelo mundo espiritual, as reações das pessoas, as manifestações delas, boas ou ruins,
você enxerga o mundo espiritual e muitas vezes você vai aí vencer a dificuldade de você enfrentar as pessoas pelo que elas fazem. Na verdade, muitas delas, elas só fazem porque estão perturbadas e elas precisam de Deus e não têm paz, porque Paulo diz, vocês eram assim, sem paz, perdidos, sem Deus no mundo. E hoje nós somos livres pela pregação do Evangelho, mas as pessoas à nossa volta ainda continuam perdidos, sem paz e sem Deus no mundo. E você e eu temos tanto o privilégio como também a responsabilidade de também resgatar essas pessoas. E nós temos falhado muitas vezes nisso, porque nós estamos muito egoístas com relação à nossa fé, e nós nos julgamos muitas vezes incapazes até de fazer, né? Mas na verdade a capacidade realmente não vem de nós, vem de Deus. E a Bíblia fala para a gente abrir a boca e Deus enche. Então, não é, mas o que eu vou falar? Eu não sei. É só abrir a boca que o Espírito Santo começa a ministrar. Bom, agora, nós somos pentecostais, mas como eu disse, a igreja nasceu pentecostal, tá? Hoje tem os tradicionais, tem os reformados, tem várias, mas a igreja nasceu pentecostal. Então, se você quiser, a igreja primitiva como era? Era pentecostal. Se nós somos pentecostais hoje, nós estamos igual à igreja primitiva. Depois vieram os doutores, vieram os filósofos cristãos, que de certa forma embalsamaram, né? Ou fizeram assim, prenderam para as manifestações espirituais do Espírito Santo. E hoje que nós vemos muita bagunça também, muita brincadeira, muita meninice com os dons espirituais, e por isso muitos têm medo de buscar. E tem medo de falar em línguas, tem medo de repente não é de Deus. Faça um teste, mano. Faça um teste. Você está aqui para ser usado pelo inimigo ou para usar os seus lábios e o coração para adorar a Deus? Porque essa manifestação do Espírito, ela que vem trazer a nós outros sentimentos. Por que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito Santo. Eles não receberam ali. Então nós também já temos o Espírito Santo. Mas quem daqui não é batizado no Espírito Santo ainda? Então você precisa buscar isso. É um revestimento. Você já tem o Espírito. Agora busca esse revestimento. Isso vai te dar mais energia, mais poder, que é a palavra dínamo, né? Que é a explosão de fé que vem sobre quem busca e recebe o batismo no Espírito Santo. E qual é o critério para receber? A promessa está feita para a igreja. O critério é buscar e querer receber. E você começa a orar e você é batizado. Ok? Então, na verdade, quando nós falamos do termo pentecostal, nós falamos a respeito disso. É a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia do Pentecostes. Então, muitos falam receber o Espírito Santo, mas na verdade não é bem receber. É ser revestido de poder. Que é isso que em Atos fala, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Os irmãos entenderam bem isso? Entenderam? Tem alguma dúvida? Que fica bem claro. Quando fica bem claro, você não vai ter dúvida quando for buscar. Batismo e revestimento são palavras que significam a mesma coisa? Revestir e batizar? O que significa batismo? Imersão, né? É imersão. Você recebe o Espírito Santo, você aceita Jesus. Quando a gente vai batizar um novo convertido, o que acontece? A palavra batismo significa imergir em água. E não é jogar água na testa, na cabeça, no cabelo, né? É imergir, é mergulhar. Por quê? O batismo significa um sepultamento. É sepultar o velho para nascer o novo, para ressuscitar o novo com Cristo.
Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Mas quando você fala revestido de poder, porque assim que você recebe essa, que aconteceu lá, um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, foram vistas sobre ele línguas repartidas como de fogo, e aí então eles foram revestidos, que é a própria palavra que diz, imergiram no Espírito. Porque a palavra, inclusive, certa, alguns estudiosos falam, não é batizado com o Espírito Santo, mas é batizado no Espírito, que é você mergulhar no oceano do Espírito, como tem o louvor, né? Entendeu? Então, o revestimento e batismo, eles estão ligados, porque é nesse momento que você é revestido. O caso de receber é quando a pessoa crê em Jesus. E quando a pessoa crê em Jesus, alguns dizem que depois vem o primeiro batismo nas águas, depois o batismo no Espírito. Não precisa ser assim também. Tem muitos que aceitaram Jesus e já foram batizados no Espírito Santo, antes do batismo nas águas. Tanto é que o primeiro exemplo disso é na casa de Cornélio. Né? Pedro estava falando ainda quando eles começaram a glorificar a Deus, falar em línguas e glorificar o nome do Senhor. E Pedro disse, como eu posso negar o batismo para a água do batismo para aqueles que já receberam o batismo do Espírito Santo? Que Deus já deu a eles o que deu a nós, então agora é só. Tanto é que Pedro foi criticado, ele teve que se explicar depois para os judeus. Você entrou na casa de um gentil, você esteve ali com eles. Aí Pedro explicou, olha gente, foi de Deus esse negócio, Deus me falou, fui lá, aconteceu e eu estava falando tinha muitos judeus com ele ali, outros discípulos, e eles viram e ficaram admirados. E Pedro falou, a gente não pode negar o batismo nas águas, porque eles já foram batizados no Espírito Santo. Pastor, mas esse batismo do Espírito Santo é para a edificação da igreja, né? Porque recebe os dons são... O batismo é para a edificação sua. Os dons. Os dons. É para edificar a igreja. O que é dom? É ferramenta. E ferramenta é para ser usada para construir algo, que é edificar e construir a mesma palavra. Então, com o batismo no Espírito Santo, você também pode receber os dons. E a Bíblia diz que o Espírito Santo dá a cada um conforme a necessidade da igreja. E aí, por isso que a gente precisa buscar qual o dom que Deus pode me dar que eu posso ser uma bênção para a igreja. Então, na verdade, quem tem dom não pode achar que o dom é para ele. O dom é para ser usado para a edificação da igreja. Mas eu vi na Bíblia que para pegar, ser batizado no Espírito Santo, aí tem que um pastor, assim, tem que impor a mão, não sei, tá bem? Pode. Paulo, lá em Éfeso, ele impôs as mãos e o povo recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas tem muitos que já receberam o batismo do Espírito Santo em cima de uma bicicleta. Meu pai, ele estava vindo do trabalho na bicicleta, foi batizado no Espírito Santo e chegou em casa, não conseguia falar, e só falava em língua e chorava e não aconteceu. Temos que batizar o Espírito Santo dormindo, acorda falando de línguas. Então isso não tem uma... É multiforme, a multiforme graça de Deus. É ministério. Deus tem várias formas de agir, mas uma delas é essa que você falou. Impondo as mãos. Ok? Bom, o Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo não é diferente daquela experimentada pelos cristãos do século I, né, lá em Atos 2 e 1:12, que foi lido. Na palavra do missiólogo Paul Mervalli, ele diz: essa experiência do Espírito, ela perpassou a história da igreja. Ela remonta a obra do Espírito Santo com a igreja, que começou lá no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Nos séculos depois do primeiro século em diante, havia manifestações esporádicas dos dons espirituais, porque passou-se a não buscar mais, a não dar mais ênfase a isso. Então, a história da igreja
depois do século I, ela relata várias vezes alguns lugares no mundo que pessoas recebiam esse batismo no Espírito Santo, se manifestava, mas assim como lá em Éfeso, aqueles discípulos disseram para Paulo, né, em torno de 7 a 12, eles diziam: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Assim, mas com que batismo vocês foram batizados? Nós batizamos no batismo de João. Assim, ó, João batizou para arrependimento de pecados, mas agora Jesus Cristo veio e agora aí Paulo batizou eles no batismo de Jesus. Ok? Então, qual que foi então o que nós devemos entender? Que esse poder, ele vai continuar ao longo dos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar a igreja. Até alguns pentecostais brincam com os pastores que não creem nessas manifestações, nesses dons. Ele fala assim: eu não acredito em falar em línguas. Eu falo assim: tudo bem, mas no arrebatamento você vai falar. Eu não estiver subindo. Não está escrito na Bíblia que a gente vai falar, mas é uma forma dele assim ironizar aqueles que não creem que hoje em dia tem ainda o batismo. A gente não tem que ouvir quem diz que não, quem diz que sim. Tem que ver o que a Bíblia diz dentro do contexto do assunto. E se o contexto diz que quando Pedro discursou, disse que era para vós, para vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos e para os que ainda estão longe. Então estamos aqui hoje. Então é para nós também hoje. Entendeu? Então não é o que o pastor fulano, o pastor ciclano fala, é o que a Bíblia diz. Muitos desses estão enganados. Eles já cresceram dentro de uma doutrina, essa doutrina principalmente é sensacionista, então eles acabam criando essa cultura. Mas eu nasci numa igreja tradicional, como crente, mas depois veio o Pentecostes, a gente acabou frequentando a igreja pentecostal, recebemos o batismo no Espírito Santo e nós temos hoje esse ensinamento, essa doutrina pentecostal. Os outros irmãos que não têm, acabam que muitos deles, por exemplo, por que existe presbiteriana renovada, batista renovada? Por quê? Luterana renovada? Porque são pessoas que buscam e recebem dentro das igrejas. E muitos têm que se separar, têm que sair da igreja, porque muitas vezes são expulsos. Não, aqui você não fica não, porque você vai trazer problema para nós. E eles saem e aí acaba nascendo essas igrejas. Agora, você pode dizer, mas tem muito... O neopentecostalismo, ele meio que confundiu a questão dos dons e misturaram coisas que confundem as pessoas. Mas o pentecostalismo tradicional, ou raiz, ele vem dessa base de ensinamentos que tem que ser baseado na palavra de Deus. Para não haver confusão, porque a Bíblia diz, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo não é espírito de confusão. Causou confusão, é melhor se afastar, ok? E agora, a contribuição dos pentecostais a missões. Então, uma das contribuições dos pentecostais, a mais significativa para as missões modernas, ela sem dúvida é a ênfase que se dá no papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas, né? E onde Cristo ainda não foi anunciado. Então esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões, e que foi missões operadas pelo
pela obra pentecostal. Como eu falei para vocês, as igrejas tradicionais, e parece que os morávios foram os primeiros que começaram a ter missionários, espalhando pelo mundo, que essa chama missionária, mas muitos dos missionários eram apenas missionários tradicionais. Eles não tinham o Espírito Santo, pastor? Tinha o Espírito Santo, mas não tinha a ênfase dos dons. Então isso também, como eu falei para vocês, o revestimento de poder, ele traz uma ousadia, um dinamismo, uma explosão de vontade de rasgar, sendo que os outros não. Eles vão fazendo a obra de Deus, ganham almas para Jesus, as pessoas são salvas, mas é mais lento, precisa de mais tempo. Mas tem obras maravilhosas que foram feitas por esses missionários, mesmo sem ser batizados no Espírito Santo, mas eles tinham o Espírito Santo. Vocês não estão entendendo? Então a gente não pode dizer, não tem o Espírito Santo, não faz. Não, todos têm, e todos têm a vontade de fazer a obra de Deus, e todos fazem, e fazem muito bem feito. Mas quando se busca esse poder, o perigo dos dons espirituais, se a pessoa não souber trabalhar com eles, não vier a maturidade, a pessoa tem o perigo de se tornar uma pessoa que vai cair para o lado do fanatismo, das heresias, criar doutrinas, inventar coisas que a Bíblia não diz. E esse é o perigo. Mas o Pentecoste bíblico, ele é dado por Deus para a igreja crescer. Nós somos pentecostais bíblicos. Não se fala, o culto não teve manifestação do língua, o culto não teve isso, não teve aquilo, então o culto foi frio. Não. Quando não tem profetas falando, muitas vezes Deus pode levantar um ou outro profeta e falar. Mas quando a palavra está sendo pregada como ela é, isso já é a profecia que a igreja precisa. Agora, quando Deus quiser manifestar algo especial, Ele vai usar o dom de profecia com alguém que tem buscado e tem esse dom. Então, se eu não estou entendendo, a gente precisa ser equilibrado nesse entendimento. Crescer na graça. Como Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo explica os dons. No capítulo 13 ele fala um caminho ainda mais excelente, que é o amor. No capítulo 14 ele agora dá como usar os dons na igreja. Então uma das coisas que ele fala é que na igreja, num culto público, não se deve falar em línguas estranhas alto. Mas ele disse, fale consigo mesmo e com Deus. Ele não proibiu falar em línguas. Ele disse que se você quiser falar em línguas, você fale consigo mesmo e com Deus, porque o indouto que está na igreja, aquela pessoa que não conhece o Evangelho, vai ver aquele barulho todo, ele vai não entender nada, que quem fala em língua nem ele entende. Só se Deus der a interpretação. Quantas vezes eu fico falando em línguas aqui? Vocês não ouvem, mas eu estou falando em línguas com o Pai. Estou sentindo o poder de Deus, revestimento, eu falo em línguas. Agora, se Deus vai dar uma profecia, alguma coisa, então aí há um aumento da voz, o tom de voz aumenta e a gente sabe que Deus vai falar alguma coisa. Vocês não estão entendendo? É o equilíbrio nos dons espirituais. Paulo, no capítulo 14, ele vai mostrando cada particularidade dos dons e diz que, lá no capítulo 12, antes de terminar, ele diz, buscai os dons espirituais, mas principalmente que vocês profetizem. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. E se alguém falar em línguas, haja quem interprete. Se não houver quem interprete, cale-se e fale consigo mesmo, com Deus. Então, em nenhum momento está proibido falar em línguas. Mas ele diz que pela ordem do culto, você deve ter esse equilíbrio. Amém? Amém. Agora, o sucesso de missões pentecostais está ligado diretamente
ao lugar que damos ao Espírito Santo. Quanto mais damos lugar ao Espírito Santo, amados, mais ele tem a oportunidade de operar, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a academia, não é a teologia que o estudo é importante, mas o Espírito Santo é o principal para a salvação de almas. Se ele não convencer o pecador vai ouvir, vai achar bonito, vai achar que você está certo, mas não se converte. Ok? Agora o Espírito Santo convencendo, a pessoa até chora e vem chorando. Então, na verdade, os crentes lá do Novo Testamento deram esse lugar, né? É lá em Atos dos Apóstolos, que em Atos 16, de 6 a 10 fala que nós podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam para nós, é inesgotável e indispensável o poder do Espírito Santo. Quando você quer fazer missões, a prática de missões. Então, na verdade, se os irmãos imaginar que eu e minha esposa, que não tínhamos nada a ver com japonês, a não ser muitos amigos japoneses no Brasil, desde a tenra idade, minha esposa tinha muitas amigas japonesas, eu tive muitos amigos, estudei com japoneses, ia no casamento deles, ia nas festas, frequentava a casa de alguns, mas eu nunca imaginei que Deus queria dizer com isso que eu tinha alguma coisa a ver com o Japão. Né? Eu nunca pude dizer, desde novinho eu tenho chamada para o Japão. Não, nunca tive. Foi Deus, quando Deus falou assim na lata mesmo. Pá! E eu tive que obedecer, só obedecer. Eu não fiz nada. Chegamos no Japão, inclusive quando falei para os irmãos, chegamos no Japão, sem igreja nos apoiando com salário, com nada. Chegamos no Japão, caímos aqui, ficamos aqui à mercê de Deus. Quando a pessoa falava, e aí, pastor, o que é isso, viver pela fé? Eu falei assim, é simplesmente crer que Deus vai suprir. E Deus supriu todas as necessidades nessa época em que não havia nada que nós podíamos nos apegar a não ser servir o Senhor. Então, a nossa chamada foi repentina e foi também uma chamada específica, pois Deus falou o nome do país, falou que a Ele queria trazer. Então, quando eu entendi, cheguei no Japão, eu entendi, não era igreja, não era nenhum pastor, não era nenhuma missão, não era nenhuma base missionária, era Ele. E nós chegamos no Japão enviados por Deus somente. Sem salário, sem cobertura espiritual. Cobertura espiritual nós tínhamos sim, porque nós pegamos a carta da igreja do Brasil com autorização enviando para o Japão. Mas salário nada. Salário foi Deus que pagou. Foi Deus que deu. Tudo que a gente precisava, Ele fornecia. E esse é viver o milagre de Deus na nossa vida. É experiência pessoal que jamais você vai esquecer. Todo crente, amados, precisa ter essa experiência pessoal. Você não pode viver com a experiência dos outros. Você tem que ter a tua própria experiência, porque Deus trata individualmente cada um de nós. Os jovens têm que ter a sua própria experiência. As famílias têm que ter as suas experiências. Cada um de nós tem que ter a sua própria experiência. Então, quando você tem a experiência, você tem o relacionamento. Que você sabe, foi Deus, é Ele. Foi Ele que fez. E Ele vai falando através de pessoas. E a gente muitas vezes nem entende direito o que Deus está falando, mas depois Ele vai especificando até que você acaba entendendo. E como Deus percebeu que eu nem pensava nisso, embora ajudasse muito missões, mas quando Deus percebeu que eu era assim, digamos, um cabeça dura, que não ia entender, Ele então mandou alguém falar, é Japão. Eu falei, opa, agora eu sei que é longe. Porque por 3 vezes falou que ia para um lugar longe. Eu falava,
Botucatu, Paraná, ficava dentro do Brasil ali rodando na cabeça, né? Mas quando Deus falou, é Japão, eu falei, então é longe. Então é longe mesmo, né? Daqui para lá é longe, daqui para lá é longe. Aqui então, aqui é os confins da terra. Né? Bom, então na verdade é indispensável, amados. Se não fosse o Espírito Santo falar comigo, assim, claramente usando alguém, eu não viria, eu não sairia do Brasil, estaria lá ainda. E isso é muito importante para a gente ouvir a voz de Deus. Cada um de nós tem uma forma de Deus falar. Comigo foi dessa forma, mas com outros não foi. Então tem várias formas, que essa é a multiforme. Como Deus age, ele não depende de critérios humanos. A gente estabelece critérios, mas Deus é que define como vai ser. E o Espírito Santo é que ele tem essa graça. Você pode ver, primeiros missionários que saíram da igreja primitiva foi o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo, separai para Barnabé e Saulo. Uau! Agora, o segundo tópico, né? Porque a sinopse desse primeiro é, além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a obra. Isso não quer dizer que os tradicionais também não enfatizam, mas que eles enfatizam menos porque não usam os dons, porque eles não creem neles. Mas já que nós pentecostais cremos, isso nos dá mais vantagens com relação ao ímpeto de fazer, àquela vontade de obedecer. Mas todos eles fazem a obra de Deus, tanto os pentecostais como os não. Então, não está discriminando ninguém aqui, a lição também não está discriminando, apenas dizendo a evidência de você usar o poder do Espírito Santo de uma forma mais assim, marcante, pelo impulso que é o revestimento de poder. Ok? Então vamos lá, segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecostes. Bom, a causa da obra missionária da primeira igreja, que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então, o Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Então, veja bem, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, começou ali, em Jerusalém, Jerusalém é a cidade, Judéia é o estado, depois, começando dos meios gentios, que era Samaria, e nós vimos que Jesus já tinha feito uma obra em Samaria com a mulher samaritana, né? Depois, nós vemos Filipe também sendo usado como missionário para a Etiópia, né? Como ele evangelizou o etíope, o mordomo da rainha de como chama lá? Sabá, né? Então, daí foi, esse homem foi um missionário que levou o evangelho, a fé em Jesus para lá. Então, agora, veja que o período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento do primeiro século foi da nossa era. Isso é, começou o poderoso movimento de missões e, nesse sentido, esses 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho. Lembra, nós falamos, Pedro é enfatizado nos primeiros capítulos de Atos, depois do capítulo 13 que entra o apóstolo Paulo. Então, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Foi uma das condições de Jesus. Vamos lá,
Eles iam fazer a obra. Mas Jesus, mas não façam antes de ir para Jerusalém e esperem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso cumpriu fielmente em Atos capítulo 2. E a expansão missionária da primeira igreja. Bom, como expandiu? Depois que foram cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da terra deles. Né? Eu não gosto muito de usar esse nome Palestina, porque é a região ali, mas é a terra de Israel. Eles puderam participar. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerando ele o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas, que era a Galácia, a Macedônia, a Caia e Ásia. E também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. E nesse aspecto nós podemos dizer que o diácono também que fez o papel de evangelista, que foi Filipe, foi o primeiro missionário transcultural, porque ele foi enviado a pregar para um africano, que era etíope. Né? E no terceiro subtópico diz, Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Não há discriminação no Evangelho. Ok? O Evangelho é para que se cumpra o amor de Deus, todo o mundo. Porque Deus amou o mundo. E aí então nós vemos que o apóstolo Pedro, que também foi um missionário, cheio do Espírito Santo, reconheceu lá na casa de Cornélio que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. O que ele disse lá? Agora eu estou vendo que Deus quebrou essa separação, que ele também está dando a oportunidade para também os gentios alcançarem a salvação. Ele teve que reconhecer, pois Deus mostrou para ele. Então, agora, de perseguidor dos cristãos, Paulo, ele passa agora a se tornar um apóstolo dos gentios. E como apóstolo, ele acabou sofrendo as perseguições que ele também causava para os cristãos. Ele passou a ser, só que ele sofria discriminação até mesmo dos cristãos. Por quê? Porque tinham medo, que ele estava enganando, estava querendo dizer, eu sou com vocês, mas só para saber onde estavam as pessoas e as casas, para ele poder então depois ir lá e prender. Como ele fazia, né? Ele arrastava os cristãos pelas ruas, tirava de dentro das casas e punha na prisão. E agora ele estava sendo perseguido, tentaram matá-lo muitas vezes, né? Foi açoitado. Agora, o apóstolo João ele relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens, impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja, ela atingiu, amados, escala mundial. O mundo conhecido de então foi evangelizado no primeiro século. Foi uma coisa fantástica a missão desses homens cheios do Espírito Santo. E então nós podemos ver isso no ministério de Pedro, lá com o centurião Cornélio, que em Atos 10 tem lá o relato de como Pedro chegou até ele. Trabalho de Filipe em Atos capítulo 8, e a igreja missionária de Antioquia, no capítulo 13,
que aí que sim, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra de missões, que é a obra que tinha para eles. E foi dali que eles saíram, lá de Antioquia. E a igreja orava e jejuava. E aí o Espírito Santo falava na igreja. Como é que o Espírito Santo falava, amados? Através de profecias. Ok? Usando pessoas. Agora, o Paulo alcançou quais os lugares? Por exemplo, quando ele foi preso para Roma, o que aconteceu em Roma? Existia uma guarda palaciana. E Paulo, ele foi preso, mas ficou numa casa alugada. E tinha sempre soldados que tinham que ficar ali, não protegendo Paulo, mas evitando que ele fugisse. E as pessoas iam visitar Paulo e ele falava de Jesus, do Evangelho. E no livro de Atos relata que quase toda a guarda, né, palaciana, ela ouviu o Evangelho. E muitos soldados se converteram também. Então, qual era a condição que nós temos o mover do Espírito numa pessoa? Não importa onde ela esteja, ela vai falar de Jesus. Tem uma chinesa presa aqui na China, e um pastor do Brasil disse que iria estar orando por ela, para Deus libertá-la da prisão. Eles iam fazer jejum e oração para Deus libertá-la. E ela falou: pelo amor de Deus, não faça isso. Se eu estou ganhando muitas almas para Jesus aqui dentro da prisão, eu estou evangelizando aqui, não façam isso, eu não quero sair daqui. Orem por vocês, não orem por mim. Uau! E a gente fica impressionado de ver que as pessoas perseguidas sem nada, muitas vezes até torturadas, elas querem continuar falando do Evangelho. E nós, com toda a liberdade que temos, nos acomodamos, ficamos confortáveis e não queremos falar de Jesus. Uma das coisas que nós temos que entender, amados, os maiores avivamentos, eles só vieram na perseguição. O Brasil agora está para passar por um grande aperto. E Deus vai usar esse aperto para avivar a igreja. Mas muitos já estão na lista para serem presos, investigados e presos. Pastores, igrejas. Ou cede ao sistema, ou vai sofrer as consequências. E aí? Bom, a sinopse do texto 2 é: o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. E o terceiro tópico diz sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Vamos lá. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções, o Espírito Santo, ele tem múltiplas funções. Consolador. Ele é aquele que nos ilumina, nos conforta, né? Ele está com os presos nas prisões, ele está nos matos, nas vilas, levando os missionários. E ele faz assim, está a ungir. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele unge, ele inspira, e ele separa homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. E por isso a obra missionária é a tarefa ligada, exclusiva do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, amados, a gente só vai ficar na tentativa, vai ficar só na vontade. Mas com o Espírito Santo tudo vai acontecer, porque é o tempo dele. Então nós vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus. Ele também, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para exercício do seu ministério.
Lá em Isaías 61, ele leu isso na sinagoga em Nazaré. E esse trecho diz que ele me ungiu para evangelizar, e isso, quando ele acabou de ler, ele disse, hoje se cumpriu essa escritura de Isaías. E Isaías tinha profetizado 720 a 750 anos antes de Cristo. Então você vê que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, amados. Muitas vezes assim, tem uma promessa de Deus aí, tem um negócio que Deus falou, mas até hoje não aconteceu. Ué, mas você não morreu ainda? E Deus também não morre. E a promessa dele fica em pé. Então nós temos que confiar que a palavra de Deus é fiel. Ele não falha, amém? Ele não erra, ele não se engana. Então pronto, confiar, descansar no Senhor. Quando a gente descansa em Deus, ele trabalha por nós. Quando a gente fica trabalhando, se desgastando, Deus até abençoa, mas a gente fica cansado. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com a nossa atitude de querer ir na frente de Deus. Deixa Deus levar. Eu falo assim, mas de vez em quando eu faço isso. Eu vou na frente e depois tenho que voltar. Esperar Deus vir. Sabe aquela pessoa que não tem pressa, se você tem pressa, você vai na frente, olha para trás, aí você volta, vamos. Mas Deus, ele não erra, ele não falha. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu também que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais, aí qualquer outras atividades que não fosse a evangelização. Lá em Atos capítulo 6, é a primeira atitude da igreja para se organizar com o diaconato. Foi falado, Pedro falou, não é lícito que nós cuidemos da palavra e sirvamos as mesas, mas disse a igreja, separe entre vós 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo e que possam cuidar das mesas. São auxiliares do pastor, que trabalham para que o pastor tenha o tempo de buscar a Deus. E diz, nós cuidaremos da palavra e da oração. Então, os cristãos primitivos, por seu turno, eles também eram fiéis na contribuição. A Bíblia diz que eles não tinham nada assim que era só deles, eles sempre dividiam as coisas. E com isso o que aconteceu? Dava condições dos apóstolos que tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então a fidelidade dos irmãos na obra do Senhor também traz crescimento na obra. Porque a obra do Senhor tem que ser feita com os recursos humanos, né? E aí, então, quando os irmãos não contribuem, a igreja sofre. E Deus cobra isso. Lá no Velho Testamento cobrava, no Novo também cobra. Jesus disse, continue dando os dízimos, mas lembre-se do amor. Ok? Lembre-se do amor. E no final o Espírito Santo capacita para a obra. O que é capacitar, amados? É ter condições de fazer. Ok? Eu tenho medo, pastor, eu não sei, eu não tenho preparo. Eu nunca estava preparado para vir para o Japão. E eu vi um pastor que falou que desde novo ele tinha chamado para o Japão, ficou 4 anos e meio no Japão. E eu que não tinha chamado, eu já estou há 23. Vou para 24. Então é Deus que faz as coisas. Não quer dizer que ele, com 4 anos e meio, não fez o que tinha que fazer. Deus fez, ele usou a vida dele. Mas Deus quer que eu fique mais tempo. Então, enquanto Deus quiser, a gente vai estar aqui. No dia que Deus quiser que a gente vai também. Porque importa obedecer a Deus. Ok? Então, o Espírito Santo é quem escolhe e envia missionário para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, nós temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Esse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem
no campo missionário. Então, não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, ao ponto do livro de Atos ser chamado de também Atos do Espírito Santo, que foi dando o nome Atos dos Apóstolos, mas os estudiosos, sempre quem lê diz, mas é o Espírito Santo que estava fazendo. Né? Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre ele envolvido. Então, Deus age, o terceiro subtópico, Deus age por meio do Espírito Santo na obra que tem a Verdades Pentecostais, que o pastor Antônio Gilberto, que já está com o Senhor, escreveu. Ele descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. E ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, não. Ele intervém de modo que ele deseja estabelecer o quê? Um relacionamento vivo com a igreja. Deus, ele não quer, não é um Deus que quer ficar longe de você. Ele está sempre perto. E vendo as nossas fraquezas, vendo as nossas falhas, mas ele é longânimo, ele é benigno, ele aguarda nosso arrependimento. E é bom quando a gente se arrepende, é bom quando a gente reconhece que erramos e pedimos perdão a ele. Ele está sempre pronto para perdoar, mas é preciso primeiro a gente reconhecer que está errado e ele então perdoa e nos usa na sua obra. Assim que a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta da obra missionária é uma das ênfases pentecostais. A sinopse 3 diz que para os pentecostais o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Então nós estudamos nessa lição uma das mais importantes contribuições pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva, e tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e também a direção do Espírito Santo. E é essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Eu sempre falo, tudo que no nosso ministério deu certo foi Deus. Se alguma coisa deu errado, foi eu. Porque Deus não falha, mas nós falhamos. Nós não somos perfeitos, mas servimos a um Deus perfeito. E Ele é que nos direciona, e de vez em quando a gente acaba dando uns passos para lá, uns passos para cá, e depois Ele corrige a gente e vai colocando de volta no caminho. Pergunta. Aqui, quando nós referimos o termo pentecostal, o que nós queremos dizer? E é a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os no dia de Pentecostes, de acordo com o livro. Qual é uma das mais significantes contribuições pentecostais para as missões modernas? O que ele enfatiza? Isso. Desafio de quê? Implantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Qual é o acontecimento que impulsiona a obra missionária na primeira igreja do Novo Testamento? Isso mesmo. E segunda lição, como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões? Impulsionada pelo
Espírito Santo. A missão da primeira igreja atingiria, impulsionada pelo Espírito Santo, o mundo de então. E qual é a característica mais surpreendente do livro de Atos? A ação do Espírito Santo na igreja. Amém, amados? Tem alguma pergunta? A próxima lição que nós vamos estudar é orando, contribuindo e fazendo missões. É o que vocês fazem aqui, o que nós fazemos. Índia, África, 4 milhões e 200 e poucos mil enviados para a Índia, para a África, em missões mundiais e para a base missionária. Vocês, a igreja do Senhor fez isso. E isso está diante de Deus. E a bênção do Senhor, ela vai estar sempre na nossa igreja por causa da visão missionária que nós temos. Amém? Ninguém tem pergunta? Vamos orar então. Vamos ficar em pé? Vamos orar, Senhor. Querido amado Mestre, obrigado mais uma vez por esse dia, pela lição que estudamos, pelo Teu Espírito Santo que nos é dado, pelo batismo do Espírito Santo que a Tua igreja tanto precisa, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor faça isso, Pai. Aqui tem jovens, crianças, tem homens, mulheres, tem famílias que creem na Tua palavra, que creem, Senhor, que a promessa do batismo é para hoje, nos nossos dias. Então o Senhor batiza no Espírito Santo, Jesus. O Senhor é o batizador. Então nós queremos que o Senhor tenha liberdade aqui nessa igreja para fazer isso, Senhor, que as pessoas falem línguas, profetizem, que tenham os dons espirituais para o crescimento da Tua obra nesta nação. E nós Te glorificaremos e Te exaltaremos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar oferta, dizimar na casa do Senhor, com os nossos dízimos e na nossa